Olá! Sabe, neste mundo que parece que não para de acelerar, é fácil se pegar pensando, como que a gente lida com o fim, com a morte? Hum, Parece que falta tempo, né? Ou talvez espaço mesmo, para algo tão profundo quanto o luto. é verdade. A gente vive uma sequência de coisas, de notícias, posts, e a perda, mesmo quando dói muito, parece que tem que ser processada nesse ritmo, acelerado do dia a dia. Exatamente. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco nisso, sabe? Vamos fazer uma análise mais aprofundada, partindo das ideias de um texto do Sérgio Botton Barcelos. Uhum. Ele investiga o que ele chama de negação do luto na nossa era, essa era do capitalismo acelerado, da hiperconectividade, É um ponto de partida interessante. as estruturas da sociedade, como isso está impactando, talvez até diminuindo, a nossa capacidade de processar as perdas. Sim, Sejam as perdas mais pessoais, íntimas, né? Ou aquelas que a gente sente como um coletivo. certo. E como ele começa essa reflexão? O autor usa um ponto de partida bem simbólico, a morte do Belchior, em 2017. Ah, lembro bem. Ele descreve uma sensação assim de estranhamento, uma tristeza que parecia não caber direito no noticiário rápido, sabe? O Belchior, que cantou tanto sobre memória, sobre o medo de ser esquecido, que criticou essa modernidade apressada. Sim, as letras dele. Pois é, e ele mesmo teve um fim de trajetória marcado por um certo desaparecimento da mídia, né? Morreu quase em silêncio. É verdade, houve essa fase. E é interessante pensar naquele verso famoso, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Icônico. Virou quase um lema para muita gente depois, mas o texto sugere que o Belchior já vivia essa ideia antes, sabe? Nessa recusa dele em se encaixar no ritmo que queriam impor. Exatamente. E nessa leitura que o Barcelos faz, a morte do Belchior não é só a perda do artista, né? Não. Ela vira quase um símbolo desse possível esvaziamento do luto. Numa sociedade que parece obcecada pelo hype, pela novidade a todo custo, Sim. ela acaba rejeitando ou não sabendo lidar com quem ousa sair desse fluxo. Quem se recusa a seguir o ritmo frenético do consumo e, talvez pior, da indiferença. Indiferença. Essa palavra parece chave na análise, né? Com certeza. O texto faz a gente lembrar de várias perdas recentes na nossa cultura. Mino Carta, Jaguar, Luiz Fernando Veríssimo, Arlindo Cruz, Bira, Presidente. Nomes enormes. Figuras que marcaram muito, de jeitos diferentes. E mesmo assim, a sensação que o autor descreve é que o luto por eles some muito rápido. É quase engolido pelo fluxo sem fim de informação, notificação, É uma percepção forte. e não são só as figuras públicas, né? A análise traz uns dados bem duros. Fala, por exemplo, de 7.000 feminicídios no Brasil nos últimos 5 anos. Pesado. A gente acompanha quase ao vivo imagens de conflitos, como em Gaza, com mortes que não param. E tem as nossas perdas mais próximas, família, amigos. Claro, o luto cotidiano. A grande pergunta que o texto levanta é: como a gente está de verdade processando isso tudo? Ou será que a gente não está? Olha, a perspectiva que o texto traz é que a gente talvez esteja substituindo a elaboração do luto, aquela mais profunda, por reações rápidas, sabe? Padronizadas, às vezes superficiais. Tipo, Pensa nos emojis de tristeza, nos posts que as redes sociais até sugerem automaticamente, lamentamos sua perda. sim. Nas lembranças que aparecem no feed e logo são soterradas pelo próximo meme, pela fofoca, pela nova tragédia. O autor usa uma expressão bem forte para isso: fast food do luto. Fast food do luto. Nossa, é uma imagem potente, mas isso não soa um pouco como um julgamento da dor de cada um? Cada pessoa sente de um jeito, né? É um ponto super importante. E o texto tenta fazer essa ressalva, sim. A análise não parece querer julgar como cada um sente ou expressa a tristeza. Tem culturas que até festejam a morte, né? Verdade. A reflexão é mais sobre como nós, como sociedade brasileira contemporânea, no foco do autor, estamos lidando coletivamente com as nossas perdas. Como estamos elaborando ou não esse processo. Entendi. Uau, sabe? Mas um sintoma de estruturas sociais maiores.
E que estruturas seriam essas? O texto aponta para a aceleração constante da vida, né? A hiperconexão que deixa a gente ligado o tempo todo, a saturação de informação que dificulta focar, a ansiedade geral. Uhum. E cita também pensadores como o Byung-Chul Han, que fala como até os afetos viram algo meio descartável numa lógica de consumo. Sim, a sociedade do cansaço. Exato. Nesse cenário, a morte de alguém, seja famoso ou próximo, corre o risco de virar só mais um item no feed. Um link que a gente clica, lê rápido e passa. Um story que some em 24 horas. Isso leva direto para a questão central que o Barcelos coloca, né? Será que a gente está realmente abrindo espaço para elaborar o luto? O nosso, individual e o coletivo? É a grande questão. A gente está parando para pensar no legado das pessoas, no que elas significavam. A impressão que o texto passa é que o tal mercado da atenção, essa briga constante pelo nosso tempo, movida por algoritmo, publicidade, acaba roubando justamente o que seria essencial para o luto. Exatamente. Rouba o tempo para sentir a dor sem pressa, sabe? O tempo para o tédio, para o silêncio que faz refletir. Condições que, psicologicamente falando, são fundamentais para elaborar as emoções, para dar novo sentido à perda, para construir uma memória que não seja só um arquivo digital, mas algo que faz parte da gente. E como o culto às celebridades, essa exposição toda da vida privada, entra nisso? O texto vê uma conexão aí. A morte, que historicamente era um evento que marcava um limite, sabe? Um momento de encarar a finitude, de pensar no sentido da vida. Sim. Parece que virou, em muitos casos, só mais um conteúdo para consumir rápido. O luto fica quase performático, protocolar. Cumprir tabela, né? Tipo isso. As mensagens de condolências muitas vezes são padrão, automáticas, quase como uma etiqueta social digital antes de voltar rápido para a vida normal. A vida e a morte das celebridades viram novelas que a gente consome e a nossa própria relação com a finitude pode acabar sendo afetada por essa lógica. Essa dinâmica parece que chegou num extremo durante a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, né? O texto analisa isso com bastante atenção. Sim, muito. A gente está falando de mais de 700 mil mortes oficiais, um número que já é difícil de absorver. E a análise aponta como muitas vezes essas vidas pareciam só estatística em gráfico, números usados em briga política. O texto usa a expressão naturalização do absurdo para descrever o que a gente viveu. Forte. Vimos coisas que antes seriam impensáveis virando rotina. Velório proibido, limitado, despedida por vídeo, enterro às pressas, vala comum. Terrível. E essa naturalização, argumenta o Barcelos, foi alimentada em parte por um discurso oficial de indiferença. Minimização. Lembra das falas tipo gripezinha ou e daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveu? Impossível esquecer. Como que a análise conecta isso com ideias maiores, conceitos? O texto usa o conceito de banalidade do mal, da Hannah Arendt. De Arendt. A Arendt usou esse termo para falar como atos horríveis podem ser feitos não só por maldade pura, mas por uma burocracia fria, por gente que só cumpre ordem ou segue o fluxo sem pensar nas consequências morais. Certo. A análise do Barcelos sugere que vimos algo parecido aqui. A morte tratada como problema administrativo, a dor desumanizada por discursos que negavam a gravidade. O argumento é que não foi só o vírus que matou, foi também a negligência, a desinformação ativa, a escolha política de não agir ou agir contra as recomendações. E fica uma sensação de... Exato. Fica uma sensação que o texto pega bem de que a gente, como sociedade, ainda não fez o luto coletivo por esse trauma. Nenhuma reflexão profunda sobre responsabilidades, sobre a impunidade que ficou no ar. E a análise vai além, aborda como certos projetos políticos que o texto identifica como de viés fascista ou de extrema-direita podem usar a morte estrategicamente. Como assim? A morte dos outros, definidos como inimigos, descartáveis, marginalizados, não só é aceita, como às vezes é até desejada ou provocada para mostrar poder. Nossa! Nesse tipo de visão, a morte vira algo banal, um dano colateral para manter uma certa ordem, geralmente ligada à proteção do capital a qualquer custo.
O texto sugere uma espécie de banalidade do mal 2.0, turbinada pela velocidade das redes sociais, pelas fake news, pelas transmissões ao vivo que transformam violência em show. E essa lógica vale para como a gente vê conflitos longe daqui também. Gaza é mencionada. Sim, Gaza é citada como um exemplo bem doloroso disso. A gente vê imagens chocantes de destruição, de crianças mortas, hospitais bombardeados. É avassalador. E tudo isso passa na tela numa velocidade incrível. Pode dar uma onda de indignação na hora, um post, uma hashtag, mas a análise sugere que essa comoção some rápido, dá lugar à indiferença ou à sensação de que não dá para fazer nada antes da próxima notícia chegar. E qual a conexão com a nossa realidade aqui? O argumento do texto é que essa desconexão não está tão longe daqui. Seria um espelho da mesma lógica que deixa a gente naturalizar chacina na periferia, violência policial contra gente negra, conflito por terra matando no campo. A questão de para quem o luto é permitido, qual morte choca mais, parece central nisso. Exatamente. O texto até cita dados do Atlas da Violência de 2025. Em 2023, de quase 46 mil homicídios no Brasil, mais de 35 mil vítimas eram pessoas negras. Um número brutal. Brutal. E segundo a análise, não é só estatística. Revela uma decisão social, muitas vezes não dita sobre quais vidas valem menos, quais mortes são aceitáveis ou não merecem a mesma atenção, o mesmo luto. A frase da Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Forte diagnóstico. É lembrada no texto como esse diagnóstico certeiro do racismo estrutural, que banaliza a morte negra e impede um luto coletivo de verdade por essas vidas. E do ponto de vista mais individual, psicológico, quais as consequências dessa dificuldade toda em lidar com a perda? O texto fala disso. Sim, ele busca ajuda na psicanálise, cita o trabalho clássico do Freud, Luto e Melancolia. Ah, sim. De forma bem simples, o Freud diferencia o luto como um processo ativo, necessário. É o trabalho da mente de reconhecer a perda, sentir a dor, desligar nossa energia emocional do que se foi, para poder reinvestir essa energia na vida, em novas relações, projetos. É doído, mas permite seguir. E a melancolia seria o quê? A melancolia, para Freud, seria diferente. É como se a pessoa ficasse paralisada pela perda, fixada naquilo que perdeu, sem conseguir se desligar. Tem uma identificação com o perdido que leva a um empobrecimento da pessoa, autodepreciação, até um desejo de se destruir em casos extremos. E como isso se liga ao que a gente está falando? A análise do Barcelos sugere que essa nossa recusa ao luto hoje em dia, essa pressão para superar logo, não mostrar fraqueza, voltar a produzir rápido, empurrada pela aceleração e talvez por uma negação coletiva da finitude, pode levar a gente para um estado mais perto da melancolia. Um adoecimento silencioso, sabe? Onde a dor não elaborada vira ressentimento, ansiedade crônica, sintoma físico, ou até essa indiferença que a gente está discutindo. Então, voltando àquelas perdas que a gente citou lá no começo, Jaguar, Veríssimo, Arlindo, Bira, Minucarta, a crítica não é só sobre o fim da vida deles, que é natural. A leitura que o texto faz vai além do fim biológico, que é inevitável para todo mundo, né? A questão é como nós, como sociedade, escolhemos ou não escolhemos lembrar, honrar, dar sentido aos legados que essas pessoas e tantas outras, famosas ou anônimas, deixaram. Faz sentido. A indiferença com a morte nesse sentido vira um reflexo de uma indiferença maior com o valor da vida mesmo, das histórias, das contribuições. Se a gente não para lamentar e celebrar quem se foi, talvez a gente perca também a capacidade de valorizar quem está aqui. Tem mais algum aspecto social dessa dificuldade com a morte que o texto aborda? Sim, um ponto importante que ele levanta é o que o sociólogo Norbert Elias chamou de a solidão dos moribundos. Solidão dos moribundos. O texto observa como na sociedade moderna tem essa tendência de terceirizar o cuidado com o doente, com o idoso, isolar em instituição ou mesmo em casa, mas longe do convívio social mais intenso. A gente morre cada vez mais cercado de aparelho médico, de protocolo, mas talvez com menos presença humana, afetiva.
As pessoas próximas muitas vezes estão presas na máquina da produtividade, do trabalho sem fim, da vida mediada por tela. E por que isso acontece? É medo da morte. O texto liga isso a um medo profundo de envelhecer, que está ligado ao medo de encarar a própria finitude. A gente evita a fragilidade, a dependência, a lentidão, como se fossem espelhos do que espera a gente. Entendi. E aí, nesse afastamento, a gente vai normalizando a falta de tempo para cuidar, para acompanhar, para estar presente no fim da vida de alguém. O autor sugere que até a performance de se importar, o post emocionado, a mensagem rápida no Zap, pode estar virando um substituto para o envolvimento real, para o trabalho emocional que o luto e acompanhar a morte exigem. E essa indiferença que aparece no dia a dia, seja com a morte de um ídolo, de um vizinho, de uma vítima de guerra longe ou de um jovem na favela aqui do lado, não é vista uma análise como só esquecimento ou falta de tempo. É mais complexo. É apresentada como algo mais complexo. Uma escolha talvez não totalmente consciente, um desejo meio ambivalente, sabe? No sentido psicanalítico, de querer e não querer ao mesmo tempo. Um desejo influenciado por todo o sistema capitalista focado no consumo, pela lógica dos algoritmos que prendem nossa atenção, pela busca sem fim por preenchimento externo. Seria, no fundo, um jeito de fugir da gente mesmo, da nossa própria vulnerabilidade, da nossa mortalidade. Ok, então, tentando amarrar tudo isso que é tão denso. A ideia central que o texto do Barcelos traz é que o jeito como a gente está lidando, ou melhor, evitando lidar com a morte e o luto hoje, nessa sociedade da pressa, da tecnologia, da superficialidade, isso tem consequências que vão muito além do incômodo individual. Exato. Sim, a conexão que a análise faz é direta e preocupante. Essa indiferença com a morte parece andar junto com uma indiferença crescente com a própria vida, em várias formas. E qual o risco disso? O risco apontado é o da gente se tornar cada vez mais individualista, menos empático, menos solidário, menos capaz de celebrar a existência inteira com alegria e dor. E talvez menos conectado com o que faz a gente humano, né? Nossa capacidade de sentir, de lembrar, de criar laço, de enfrentar junto a nossa finitude. Isso deixa a gente com uma reflexão final, uma provocação que vem do próprio texto, né? Se essa recusa em viver o luto mais fundo, se essa fuga constante da gente mesmo, pelo consumo, pela distração digital, pela aceleração, se isso está mesmo deixando a gente menos sensível eticamente, corroendo a compaixão, nos desumanizando um pouco, para onde a gente está indo como coletivo? É a pergunta que fica. Será que essa escolha por não parar, não sentir, não lembrar, como a análise sugere, não seria um caminho meio disfarçado para um esvaziamento do sentido da vida mesmo? Uma autodestruição gradual vestida de progresso e eficiência?